Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre gestão do capital de giro e nós vamos falar basicamente nesse vídeo sobre controles financeiros, que no momento de colocar em prática o cálculo da necessidade do capital de giro para se fazer uma gestão do capital de giro, é importante que se tenha os controles financeiros. E para tentar tornar essa ideia de controle financeiro mais lúdica, eu postei lá no Cleso uma apostila do Sebrae, que ela é bem didática, com um exemplo de uma empresa que se chama Malharia Alfa. É um estudo de caso, né, dessa empresa, e lá nessa apostila tem a descrição desses controles financeiros utilizados por essa empresa fictícia que auxiliará na gestão ali do capital de giro dela. Então, vamos mostrar aqui com base nesse caso os principais controles financeiros. Mas antes disso, né, vou retomar algumas decisões importantes aí para a gestão do capital de giro. Nós podemos classificar as decisões que geram impactos positivos e impactos negativos na gestão do capital de giro. Impactos positivos, né? O que vai ali melhorar a sua gestão do capital de giro? Redução de estoque de matéria-prima ou de mercadoria. Pense em estoque excedente, tá? Lembra que a empresa ela não pode reduzir o estoque a um nível que ela vai perder vendas. Redução do prazo de recebimento de vendas mediante o aumento de venda à vista. Também tem ações efetivas de cobrança e melhoria no crediário para reduzir os valores em atraso com as vendas a prazo. Aí também é tentar evitar políticas de crédito muito frouxas, que pode aumentar a probabilidade de inadimplência do cliente. Então, na medida do possível que o gestor conseguir reduzir o prazo, conseguir aumentar as vendas à vista sem perder vendas, tem um impacto positivo ali na gestão do capital de giro. Aumento de prazo para pagamento de fornecedor. Quanto mais eu conseguir negociar prazo com o fornecedor, melhor, né? Que eu consigo aí um aumento de fonte, né? Um aumento do meu passivo circulante. Entrada de novos recursos no caixa, né? Então, se entra mais recursos no caixa, com integralização dos sócios, vendas à vista de equipamentos ociosos, isso tem um impacto positivo na gestão do capital de giro. Aumento dos lucros. Tá? Impacto negativo. Quando há um aumento excessivo de estoque ou queda em vendas, há um impacto negativo na gestão do capital de giro. Aumento do prazo de vendas com financiamento da própria empresa, né? Ou seja, eu tinha política de venda de 3 vezes, eu passo a vender em 6 vezes, sem que eu tenha uma compensação, né? Sem que eu tenha um aumento de, de caixa por isso. Isso tem um impacto negativo. Aumento da inadimplência, é óbvio, né? Aumento das compras à vista, ou seja, quanto mais eu compro à vista, eu estou perdendo uma negociação de prazo com o fornecedor, né? Isso também, às vezes, não é decisão da própria empresa, do próprio gestor financeiro. Às vezes, o próprio mercado ele faz com que o fornecedor ele não conceda prazo. Aumento de tempo de fabricação, retirada de recurso para aplicação em outras atividades, excesso de retiradas pelos sócios.
uma retirada sem controle, por isso que é muito importante que o gestor financeiro ele tenha ali definido qual que vai ser os valores, né, os prolabores, né, ou outras formas de pagamento ali dos sócios ou dos funcionários. Redução de lucros mensais. Tá? Então, de forma resumida, aí nós temos impactos positivos e negativos na gestão do capital de giro. Com relação aos controles financeiros aí, temos aqui o primeiro controle, que é lembrando que eu estou usando como exemplo aqui a malharia alfa. Aqui tem um controle diário de caixa. O que é esse controle diário de caixa? Todo dia, esse aqui, por exemplo, é o exemplo do dia 2. Depois vai ter um controle para o dia 3, para o dia 4, para o dia 5, todos os dias. E aqui tudo que acontece naquele dia. Aqui como exemplo, ó, da malharia alfa, ela teve no dia 2 uma entrada aqui de 650 de venda à vista e uma entrada de 1.250 de venda a prazo. Então essa entrada aqui não é a consolidação em si do caixa, tá bom? Eu vendi, independente se é à vista ou a prazo, é um controle diário de caixa, tá? Pagamentos, né, saídas aqui, 45, 70, 400, ou seja, com essa, ele tinha um saldo inicial de 890, com essas entradas menos essas saídas, no final vai sobrar naquele dia no caixa daquela empresa 45. Então ela vai começar o dia 3 com R$ 45 em caixa, tá? Ou seja, esse dia aqui foi um dia que ela terminou o dia com menos caixa do que ela iniciou. Provavelmente ela teve aí que fazer umas retiradas. E não necessariamente as retiradas foram assim, perdas da empresa, né? Aqui vamos dar um exemplo. O que aconteceu aqui, ó, ela pagou, tá vendo? Pagou a indústria de embalagem, né? Pagamento de fornecedor, pagamento de contabilidade, tá vendo? Então, é para a própria as saídas aqui estão relacionadas com o próprio funcionamento da empresa. O segundo controle é um controle bancário. Às vezes, uma empresa ela pode ter diferentes contas, né? Se ela tiver uma conta só, fica mais fácil, que praticamente o controle de caixa e o controle bancário vão ficar ali quase próximos, né? Mas se ela tem mais de uma conta, hoje em dia está tão fácil, né, ter diversas contas bancárias, que às vezes você precisa ter um controle bancário para cada uma das suas contas. Então aqui o saldo anterior no banco, tá? Agora é diferente, não é no caixa igual, lá no banco. 3.360, entrou 1.850, entrou 1.250, saiu 600, 1.980, 2.040 e 1.200. Então no final ela vai transportar para o dia 3 um saldo bancário dessa conta aqui de 640. Novamente, ela terminou o dia 2 com menos recursos do que iniciou o dia 2. Ó. Ela iniciou com 3.360, aí teve mais saídas do que entradas. Ela terminou o dia com 640. Aqui o 3, o controle diário de vendas. Aí esse controle diário de vendas é porque essa empresa aqui, por exemplo, a Malharia Alfa, ela já mostra que ela tem uma política de vendas de à vista, 30 dias, 60 dias e 90 dias. Isso aqui como exemplo, isso pode variar. É a política de crédito dessa empresa. Tem empresa aí hoje que é comum ela ter uma política de vendas de 12 vezes. Tá? Então, isso aqui é importante, esse controle diário, porque isso aqui, ó, ela vendeu, por exemplo, aqui no dia 2, 1.570. Só que desse 1.570, ela recebeu agora somente 650. Daqui a 30 dias ela sabe que ela tem R$ 400 para receber. R$ 400 daqui a 60 dias, mais 120 daqui a 90 dias, tá? Então isso aqui é super importante, ó, porque você consegue ter previsão de quanto você vai receber no futuro também,
com suas vendas. E também é o seguinte, não cria aquela ilusão no gestor financeiro, porque às vezes ele vendeu 1.570 e ele acha que ele tem 1.570. Eu já vi gestor de empresa grande fazer isso. Ele fala assim, poxa, como é que eu estou tendo prejuízo? Eu estou tendo uma venda enorme. Mas não, desse 1.570, ele recebeu nesse momento só 650. Então ele não pode fazer compromisso já com esse 1.570. Tá? Outro controle importante aí para gestão de curto prazo, controle de contas a receber. Aí a gente tinha aquele controle diário de vendas lá atrás, né? Então aqui ó, eu controlo tanto o que eu estou recebendo. Aqui, ó, esse é um controle que foi feito no dia 2 e as datas de recebimento aqui, ó. Então, desse controle aqui, ó, a única empresa que estava prevista para pagar no dia 2 e que não pagou foi essa empresa criativa aqui, ó. Ela não pagou, então não entrou esse dinheiro. Então, havia uma expectativa de recebimento de vendas, né? Então, contas a receber desses clientes de 3.710, mas no final do dia 2 eu consegui receber só 3.230. E aí, esse controle aqui, ele é interessante que ele já vai me dar um indicativo de que eu tenho que, às vezes, mandar uma cobrança, enviar um e-mail perguntando, né, para o cliente criativo aqui o que aconteceu, dar uma advertência, né, informal, prezado cliente, nós ainda não identificamos o pagamento do boleto 115 de R$ 480. Gostaríamos de saber se o valor já foi depositado, né? É bom ter essa conversa com o cliente para buscar o mais rápido possível receber esses R$ 480 aqui, ó. O controle 5 aqui, aí é um controle individual de cliente, né? Um controle. Isso é importantíssimo também, se você tem o cliente que às vezes quer fazer até uma política pós-vendas. Você consegue, aqui é o exemplo aqui de um das clientes, que é a Maria Moreira, da Malharia Alfa aí. E aqui tem todo o histórico de compras, de vendas e o pagamento. Ó. Pode ver, ó, essa é uma cliente ó, que ela paga em dia. Ó. Isso é importante. Né? Aí no próprio Excel aqui dá para você fazer algumas funções adicionais, né, de marcar aqui de uma cor diferente quando o cliente ele é inadimplente. Isso vai te ajudar até a negociar com o cliente, né? Às vezes aquele cliente ele já tem um histórico de pagar em dia aquelas contas e às vezes em um determinado mês ele te pede um prazo adicional. Aí você olha esse histórico do cliente aqui e você fala assim, opa, eu estou vendo aqui pelo controle dele que ele sempre pagou em dia. Então a probabilidade dele ser inadimplente é pequena. Então talvez valha a pena de conceder esse prazo adicional aqui para esse cliente, porque ele é um bom pagador. E perder esse cliente seria muito ruim. Olha só, estou associando a política de crédito também aí, ó. O controle financeiro está me ajudando a estabelecer uma política de crédito com o meu cliente. O sexto controle aqui é o controle de contas a pagar. Aqui então eu tenho o dia novamente. Aqui a data do pagamento. Observa, então a minha empresa pagou todo mundo no dia certo. Isso aqui é importante, porque vamos supor que eu não pagasse essa conta aqui no dia 2 de maio. Provavelmente eu estaria pagando juros. E se eu começar a perceber também, eu como gestor financeiro, que eu estou pagando as contas muito atrasado, às vezes está na hora de rever a minha política ali, né? Às vezes eu estou precisando aí ter um aumento do meu investimento em caixa, tá? Talvez eu tenha que rever a política de crédito com meus clientes, tentar negociar um prazo maior com o fornecedor, né? Isso aqui é importantíssimo para me dar uma noção se eu estou conseguindo pagar em dia. Essa aqui é excelente, ó. Dia 2 eu tinha essas contas para pagar e paguei tudo no dia 2. Na verdade, aqui está escrito em cima, está escrito recebimento. Na verdade, o certo seria até pagamento, né? É a data do pagamento. Aqui, um controle de despesas, tá?
por cada tipo de despesa, que é para você classificar, né, os seus grupos, né, de despesas. Então aqui dá para saber exatamente quanto que tem de salário, quanto que tem de encargos trabalhistas, aluguel, e depois dá até para fazer uma porcentagem aqui, né? Falar assim, ó, de todas as minhas despesas aqui de 16.615, qual que é o percentual aqui maior aqui, ó? De cara aqui, sem fazer conta nenhuma, já dá para ver que é salários, né? Olha lá, salários compromete 66% das minhas despesas aqui, ó, considerando só 2 dias, né? Aqui tem um exemplo só de dia 2, dia 5, mas você vai fazer o mês inteiro ali, tá? Isso é importantíssimo, porque você divide em grupos, aí você consegue depois perceber, poxa, eu tô com, exemplo, ó, R$ 300 de gasto de veículo, nossa, mas eu ando com veículo só uma vez por semana, será que não está um gasto muito alto? E aí isso pode te ajudar a tomar uma decisão, se vale a pena você trocar de veículo, tá? Aluguel, nossa, 2.100 de aluguel. Deixa eu começar a fazer um estudo para ver se eu conseguiria trocar, mudar para um espaço mais barato, né? Um pouco mais distante e assim por diante, né? Dei algum exemplo só. E o último controle aqui, um controle de estoque. Aqui é o exemplo de um controle de um item, né? Que é o item aqui, o algodão, uma malha aqui de algodão, que ela tem uma largura tal, e tem um controle aqui, ó, o inventário, né, que foi feito. Inicialmente tinha 1.443 desse produto, aí aqui é o que entrou e aqui o que saiu. E aqui você controla então o que você tem. E esse controle de estoque, ele te permite indicar qual que é o momento que você tem que ir repondo esse estoque para o estoque não acabar. Né? Você está vendo aqui que o estoque está chegando próximo de zero e sua produção vai ser maior do que tem disponível no estoque, tem que tomar cuidado para não ficar sem estoque e perder vendas por causa disso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês deem uma olhada, né? Leiam a apostila do controle financeiro do Sebrae sobre o exemplo da malharia alfa e pratiquem esses controles financeiros aqui, que são importantes sabê-los para utilizar na gestão do capital de giro de uma organização. Tá? Isso aqui é usado em Excel, dependendo da situação, né? Pode-se contratar uma empresa para fazer um software para já gerar todas essas informações aqui automaticamente. Né? Mas se empresa, geralmente uma empresa pequena, às vezes não vale a pena. Se for um microempreendedor individual, ele pagar um software para isso. Né? Às vezes uma própria planilha eletrônica já resolve o problema dele. Mas mesmo em grandes corporações é comum utilizar aí o Excel, uma planilha eletrônica para esses controles ainda. Tá? Até mais, pessoal.